Bom dia, meus irmãos. Saúde, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E estamos aqui para mais um vídeo para concluir então o estudo do capítulo 9 do livro de Apocalipse, ao qual fiquei devendo um vídeo ensinando ali então sobre o rio Eufrates e sobre os 4 anjos que estão presos ali, então, nesse rio, e que o texto do capítulo 9, verso 13, nos revela, então. Vamos concluir, então, esse estudo que faltou sobre esse rio e sobre esses 4 anjos que eu fiquei devendo no vídeo passado. E então vamos completar esse estudo para levarmos o estudo parelho sem deixar nada para trás. Amém? Vamos ler então o capítulo 9 de Apocalipse, verso 13 em diante, onde diz ali a 6ª trombeta, amém? Então diz assim: e tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, ao grande rio Eufrates. Versículo 15: foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens, e o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, eu ouvi o número deles. Amém? Então esse foi o estudo que ficou faltando. A conclusão, então, desse estudo que ficou faltando, que vamos abordar hoje, amém? Então, qual é a origem, então, do rio Eufrates e onde ele se encontra dentro da história bíblica e do povo judeu, amém? Está lá em Gênesis, capítulo 2, verso 10 a 15, amém? Gênesis, então. Gênesis, capítulo 2, verso 10 a 15, diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços, e o nome do primeiro é Pison. Este é o rio que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. E ali há o délio, a pedra sardônia, o onix e o berilo. Amém? Versículo 13, o nome do segundo rio é o Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cush. Versículo 14, o nome do terceiro rio é o rio Ildequel, e este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o 4º rio é o rio Eufrates. Amém? Então está aí a origem do rio Eufrates, amém? Ele nascia lá no Jardim do Éden, no começo da criação, então, e ele se dividia em 4 braços, amém? E esse rio, então, ele faz fronteira, hoje em dia, com toda a terra de Israel, amém? Gênesis também 15, verso 18, Gênesis 15, 18, a referência, mais uma referência, amém? Livro de Gênesis, então.
15, verso 18. Amém? Façamos a leitura do texto, então. Diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Amém? Então, esse rio Eufrates, então, ele faz divisa com a terra de Israel e também com outras nações situadas ali nas margens desse rio. Amém? Então, vimos qual é a origem desse rio, vimos qual é a divisa, que ele faz divisa, então, com a terra de Israel. E agora eu quero mostrar umas fotos desse rio para vocês, amém? Aí então, esse é o rio Eufrates, amém? Aqui outras fotos, amém? Ó. Esse é o rio Eufrates, então, amém? Então, espero que você tenha visto então qual a origem desse rio. Então, nasceu lá no Jardim do Éden, no começo da criação. E aonde que ele faz divisa, então, com a terra de Israel. Ele faz fronteira, então, com a terra de Israel, que é a antiga terra de Canaã e que era a Palestina antiga, hoje se chama a terra de Israel. Amém? Então, você percebeu, então, a importância que tem esse rio para várias nações ali que fazem, que estão à margem desse rio, e a importância desse rio para o povo judeu, amém? Ele faz parte da vida, então, do povo judeu, amém? Não só historicamente, mas também fisicamente, amém? Então, você percebe a relevância que tem histórica no cenário, e ele faz parte, então, do povo de Israel, amém? Mas ainda há outras profecias sobre o rio Eufrates. Vamos ler, então, livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 12. Apocalipse 16, verso 12 até o 14. Amém? Então diz assim, Apocalipse 16, capítulo 16, verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. Amém? Verso 13, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios e fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha das nações naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então tá aí. Mais uma profecia
Então, que se cumpre, que diz então que esse rio viria a secar, para que então esses reis do Oriente então viessem a fazer guerra contra Israel. Amém? No fim dos dias. E agora eu quero mostrar uma matéria para vocês que na verdade esse rio está secando. Não é que ele vai secar, ele já está secando, amém? Temos aí a seca do rio Eufrates, né? A Bíblia traz uma profecia de que o rio secaria no fim dos tempos e diz ainda que os reis do Oriente marchariam pelo leito seco dele. E está se cumprindo, meu irmão. Se você entrar na internet e digitar assim, seca do Eufrates, você vai encontrar diversas matérias até internacionais. Temos aí o Mar Morto aos poucos voltando à vida, né? Levando ao cumprimento futuro de Ezequiel 47, quando diz que no fim dos tempos toda aquela região voltaria a florescer, teria vida. Meu irmão, a palavra de Deus não falha. Todo o cenário que a Bíblia descreve de como seria os últimos dias está se formando. Eu costumo dizer que é tempo de estarmos com os olhos abertos. Nós temos tudo para sermos a geração do arrebatamento. Olha lá, árvores surgindo ali e bolaines com água doce. E dentro daqueles bolaines já há peixes nadando, minha gente. Quem colocou esses peixes lá dentro? De onde vieram esses peixes? Isso não é mão do homem, isso é mão de Deus. Temos aí a seca do rio Eufrates, né? A Bíblia traz uma profecia de que o rio secaria no fim dos tempos e diz ainda que os reis do Oriente marchariam pelo leito seco dele. E está se cumprindo, meu irmão. Se você... Então tá aí, né? O rio Eufrates está se secando mesmo, e essa matéria, na verdade, fala de duas profecias. Fala de uma profecia do rio Eufrates, que ele está se secando, e fala de outra profecia do Mar Morto, que no fim dos tempos o Mar Morto, os irmãos sabem que toda aquela região lá do Mar Morto não tem vegetação, por causa que o Mar Morto ele tem uma concentração muito grande de sal, e por isso até quem mergulha lá nas águas não afunda, né? Vem a boiar por causa do peso dessa água, então. E tem uma profecia que fala que no fim dos tempos, então, o Mar Morto, toda aquela região ali voltaria a florescer, voltaria a ter vida, voltaria a ter vegetação, e está se cumprindo lá. Já tem até lagoas de água doce lá onde o Mar Morto se secou, então, onde o Mar Morto também está secando em algumas partes, e nesses bolaines, como são chamados, essas lagoas, então está vertendo vida ali, tem peixes, amém? E toda aquela região, nas margens ali do Mar Morto, voltou então a ter vida, voltou a reverdecer ali, voltou a ter vegetação, amém? Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela está se cumprindo, tem se cumprido todos os dias. E estamos vendo essas profecias do Apocalipse e dos antigos profetas se cumprir, amém? Então ele vai secar, e então essa é a profecia então sobre o rio Eufrates, amém? Que eu falei que esse rio envolvia várias profecias sobre ele, e eu estou trazendo aqui para vocês, então. E agora vamos falar então dos 4 anjos que estão presos lá, nesse mesmo texto do capítulo 9 que nós lemos, do versículo 13 em diante. Do versículo 15 diz ali, então foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Amém? Quem seriam então esses 4 anjos que estão presos lá no rio Eufrates? E então, se a profecia fala que esses anjos eles estão presos lá no rio Eufrates, esses anjos são literais. Se a profecia fala que tem 4 anjos presos lá, as escrituras dizem que tem 4 anjos presos lá no rio Eufrates, então
É porque tem 4 anjos presos lá, preparados para a hora, dia, mês e ano. Amém? E eu quero então revelar então quem são esses anjos. Esses anjos então, eles são reais, eles são literais, e eles são seres espirituais e eles existem. Amém? E o que acontece no mundo espiritual se reflete no mundo físico e político. Ou seja, o que acontece lá no mundo espiritual se reflete aqui no mundo físico, onde nós vivemos. E eu falei sobre isso no capítulo 7 ou 8, se eu não me engano, que as trombetas que os anjos estavam tocando lá, ninguém ia ver um anjo caminhar, ir até as nuvens, tocar uma trombeta. Isso acontece no reino interno, no reino celestial. Mas o que acontece lá se reflete aqui no mundo, amém? No mundo físico, amém? E que essas trombetas já estão sendo tocadas porque nós já estamos vendo se refletir aqui no nosso mundo, né? Está acontecendo. O aquecimento global, terremotos, tempestades, guerras. Então, tudo que ocorre no mundo espiritual reflete no mundo físico. Amém? E quem seriam então esses 4 anjos que estão presos lá no rio Eufrates, preparados para hora, dia, mês e ano, a fim de ajuntar então, congregar os reis do Oriente para uma grande batalha então contra o povo de Israel. Esses 4 anjos então, eles são 4 nações, eles são 4 principados, amém? A referência está lá em Daniel capítulo 10. Quem conhece então o livro de Daniel sabe lá que Daniel então ele se propôs a entender o que estava se passando com o seu povo, e ele se aplicou a orar a Deus então, a jejuar, a se consagrar e a buscar uma resposta divina. Então, Daniel ele conhecia as profecias de Jeremias, onde o profeta diz que o povo judeu então ficaria cativo 70 anos na Babilônia. E agora então esses 70 anos estavam terminando, estavam chegando ao fim. E Daniel, então, agora procura uma resposta de Deus, procura entender o que ia acontecer, então, com o seu povo depois desses dias, então, depois desse cativeiro. E em resposta às orações de Daniel, veio, então, o anjo Gabriel. E quando o anjo Gabriel veio trazer a resposta ao profeta Daniel, então, diz que o príncipe da Pérsia se opôs contra ele. E houve batalha, então, nos ares 21 dias, de modo então que o anjo Gabriel ele teve que pedir ajuda, teve que voltar e pedir ajuda, a ajuda divina, então teve que pedir ajuda de Deus, e então veio Miguel então para ajudar o anjo Gabriel. Então diz ali então que o anjo se apresenta a Daniel. E Daniel tem aquela visão espantosa, então maravilhosa, onde fugiu todas as forças do profeta Daniel. O profeta Daniel cai, então, e diz ali que a mão do anjo lhe toca, então, ele lhe conforta. E então diz que o anjo diz assim: Daniel, homem muito, muito desejado, muito, muito amado, desde o primeiro dia em que tu aplicasse o teu coração a entender as coisas de Deus e a buscar uma resposta, eu saí então para trazer uma resposta para ti, mas o príncipe da Pérsia se opôs contra mim. E ele disse mais então a Daniel: e saindo eu virá o príncipe da Grécia. Então revela que o que o anjo está dizendo ali, que está falando de um homem, que foi um homem que lutou contra o anjo, que prevaleceu contra o anjo 21 dias e que lutou nos ares contra o anjo. Não, está falando de um ser espiritual, amém? Claro que não é um homem.
Então, esses anjos, eles representam 4 principados, ou seja, 4 principados, 4 exércitos de demônios, amém? Que vão vir no fim dos dias contra o povo de Israel. E então isso revela que o que acontece lá no mundo espiritual reflete aqui para nós, no mundo físico, amém? Então aí diz que quando Miguel então ajudou o anjo Gabriel, então depois de 21 dias, então o anjo Gabriel pôde trazer então a resposta a Daniel. E então diz que o anjo diz assim: escreve as coisas então que vão acontecer agora nos últimos dias ao teu povo. Amém? Então, esses 4 anjos são 4 principados, amém? 4 seres espirituais que representam 4 nações, amém? E eu quero mostrar quais são então essas 4 nações que representam esses anjos, amém? Quem seriam então esses 4 anjos ou 4 principados, amém? Que vão se levantar contra o povo judeu nos últimos dias, amém? Então você está vendo aqui de azul, todo esse traço aqui é o rio Eufrates. E quais são as 4 nações que fazem então divisa e fronteira então com esse rio? Aqui está em cima a Turquia, amém? Aqui a Síria, aqui o Iraque, aqui o Iraque, amém? E aqui o Irã, então, amém? Aqui o Irã, então, amém? Então, quais são as 4 nações, então? Aqui a Turquia, aqui o Irã, aqui a Síria e aqui o Iraque, então. Amém? Então esses 4 anjos, eles representam 4 nações, 4 principados, que no fim dos dias eles então sairão para congregar as nações numa batalha contra o povo de Israel, amém? Então esses são os 4 anjos descritos no capítulo 9 de Apocalipse, versos 14 e 15, amém? Quem são então essas 4 nações? São a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã, amém? E eu quero ler então outras referências sobre então essa guerra que acontecerá nos últimos dias, amém? A primeira referência então está no livro de Jeremias 46, verso 10. Amém? Diz assim: porque este dia é o dia do Senhor Jeová dos exércitos, dia de vingança, para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Amém? E no livro de Zacarias,
Livro de Zacarias, então. A outra referência está então no livro de Zacarias, capítulo 12, verso 9 a 12, diz assim: E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Amém? E livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 16. Mesmo livro do Apocalipse. 16, verso 16, diz assim: E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Amém? Então, a profecia sobre o rio Eufrates, então, que ele está secando, tem o objetivo, então, de congregar essas nações contra o povo de Israel. E essa batalha também ela é descrita no livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 16, como a batalha do Armagedon. Então, ele está secando, o rio Eufrates está secando para que essas nações possam passar, então, por ele, para congregar, então, contra o povo de Israel. Amém? E a palavra Armagedon em hebraico significa Armegido, ou seja, o Vale de Megido. Hoje o Armagedon ele é conhecido como Vale de Megido, ou Megido. Amém? Que também é o Vale do Armagedon, onde vai acontecer essa batalha. Então, nos últimos dias, onde a Bíblia descreve ali, aonde esses reis, essas nações virão contra o povo de Israel para a última batalha, então, e aonde o próprio Deus vai defender, então, o povo de Israel. Amém? E vimos, então, meus irmãos, que essas profecias, elas têm se cumprido e está se cumprindo, amém? E vemos aqui, então, que o livro do Apocalipse, ele é real, está se cumprindo nos nossos dias, e ele é um livro escatológico e trata das revelações futuras dos últimos tempos, dos últimos dias, amém? E o cenário mundial, tudo nos aponta para isso, amém? Para o cumprimento, então, dessa profecia, amém? Espero, então, que tenha conseguido completar e concluir, então, todo esse capítulo 9, esse texto, então, que faltava concluir, então, esse estudo que faltava concluir sobre o rio Eufrates e os 4 anjos que estão presos lá. Espero que você possa ter entendido tudo que abordamos nesse estudo e sobre as profecias que envolvem esse rio, o rio Eufrates. E até então o próximo vídeo, onde abordaremos então o capítulo 10 do livro do Apocalipse. Amém? Fique na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus assim o quiser e o permitir, em nome de Jesus. Amém.